O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Regra de São Bento, capítulo 41. A que horas convém fazer as refeições? Da Santa Páscoa até Pentecostes, façam os irmãos a refeição à hora sexta e ceiem à tarde. A partir de Pentecostes, entretanto, por todo o verão, se os monges não têm os trabalhos dos campos ou não os perturba o excesso do verão, jejuem quarta e sexta-feira, até a hora 9. Nos demais dias, jantem à hora sexta. Se tiverem trabalho nos campos, ou se o rigor do verão for excessivo, o jantar deve ser mantido à hora sexta. Ao abade, caiba tomar a providência, e assim que equilibre e disponha tudo, de modo que as almas se salvem e que façam os irmãos, sem justa murmuração, o que têm de fazer. De 14 de setembro até o início da quaresma, façam a refeição sempre à hora 9. Durante a quaresma, entretanto, até a Páscoa, façam-na à hora de vésperas. Sejam essas celebradas de tal modo que os irmãos não precisem a refeição da luz de uma lâmpada, mas que tudo esteja terminado com a luz do dia. E mesmo em todas as épocas, disponham-se tanto a hora da ceia como a da única refeição, de tal modo que tudo se faça sob a luz do dia. Queridos irmãos e irmãs, ouvindo um pouco da regra de São Bento para os seus monges, nós já sabemos, quem acompanha toda terça-feira a leitura da regra, no mosteiro tem-se regra para tudo. E a regra não é a regra pela regra, ela tem um sentido. Por que que São Bento pensa que tudo deve se organizar durante o dia, para que à noite o monge possa descansar, para que no outro dia ele possa estar disposto? É a disciplina. A regularidade da vida vai determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos projetos. Se dentro do mosteiro eu atropelo os horários, não vivo os horários, quando vou precisar estar em comunidade ou em missão, isso vai ser comprometido por conta do cansaço. O monge pode estar de mau humor, sonolento, e não vai desempenhar a sua função dentro do mosteiro como deveria. Então a regra de São Bento, ela é uma regra, uma prática que deve ser também colocada à reflexão da sociedade.
Eu já disse algumas vezes aqui nas terças-feiras, a regra de São Bento, ela é usada desde a Idade Média por pequenas corporações, depois pelas empresas a partir da Revolução Industrial e até hoje, inclusive muitas empresas norte-americanas usam a regra de São Bento como exemplo de organicidade. É tudo muito organizado, os horários, as funções. Então, isso inspira as empresas para, a partir da regra de São Bento, usar como inspiração. Portanto, para entrar no mosteiro, precisa um pouco desta ação de Zaqueu. Nós escutamos hoje Zaqueu, que nós sabemos no Evangelho, era um homem publicano. O que significa isso? Ele era cobrador de imposto. E com certeza, quando Jesus o chama, e ele já fica assustado. Ele queria ver Jesus, ele precisou subir na árvore. E ali, Jesus vê ele, percebe o seu coração e fala: hoje vou ficar na sua casa. E aí, aqueles que julgavam Zaqueu já falam: como que você vai comer na casa de um pecador público? Porque o publicano, ele cobrava impostos e às vezes extorquia o seu próximo, extorquia aquele a quem era ali a obrigação de devolver o imposto, pagava além do necessário. Então ele era injusto, era corrupto e muitas vezes impiedoso. Então ele tem esse encontro com Jesus, tem ali dentro dele essa vontade de mudar de vida. Portanto, dentro do mosteiro ou na nossa vida cotidiana, para quem não é monge, é preciso muitas vezes perceber o que está dentro do nosso coração. Quais são os acúmulos de coisas que vamos colecionando e que vai nos colocando numa situação de publicano. Muitas vezes vamos colocando quinquilharias no nosso coração, vamos nos envaidecendo, vamos acumulando coisas e Deus vai deixando o seu lugar por excelência dentro do nosso coração. Então cada um de nós, em algum momento da vida, teve um pouco de Zaqueu, teve um pouco dessa função de publicano, vai colocando outras coisas, acúmulos no coração e Deus vai saindo desse processo. Então as regras, os horários que existem para os monges, é nesse sentido, esse esforço de descermos dessa árvore, de descermos dos nossos apegos, de descermos das nossas vaidades, de descermos da nossa mesquinhez, que muitas vezes vai nos afastando de Deus e daqueles que amamos. É essa a proposta do Evangelho de hoje, que nós, tendo consciência do nosso pecado, tendo consciência da nossa injustiça, pedir que Jesus coma na nossa casa, esteja na nossa casa. E aqui a gente pode colocar a nossa casa como sendo o nosso coração. O que eu preciso dentro de mim me libertar, me desapegar, para que Cristo fale para mim aquilo que ele falou para Zaqueu? Hoje a salvação entrou nesta casa. O que nós precisamos tirar do nosso coração para que a salvação habite dentro de nós? É essa a pergunta desse Evangelho. E hoje também, de forma providencial, nós celebramos a memória de grandes homens que derramaram o seu sangue por Jesus. Homens de fé inabalável e que foram inspiração para muitos. Foram 3 padres jesuítas que hoje nós celebramos as suas memórias. Um deles teve o seu coração arrancado, ainda vivo. E mesmo ali, dentro desse processo de ser morto por conta da sua convicção por Jesus, prestes a ser trucidado por aqueles que estavam matando, ele disse mais ou menos assim: matastes a quem tanto vos amava e queria, matastes porém o meu corpo, pois minha alma estará nos céus. Virão meus filhos castigar-vos sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus. Voltarei contudo através de meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos, que por causa da minha morte vos hão de sobrevir. Então,
esse grande missionário jesuíta que morreu em terras gaúchas, hoje na diocese de Santo Ângelo, veio do Paraguai com mais outros 2 missionários e foram mortos por feiticeiros e alguns indígenas que não concordavam com a atuação dos padres católicos no meio das aldeias. Foi perseguido por Jesus, por levar Jesus para aqueles que precisavam. Então, 3 exemplos de homens que buscaram descer dessa árvore, de comer com Jesus na sua casa e de colocar Jesus no centro do seu coração. E um deles escreve isso porque tinha certeza absoluta que a salvação tinha entrado no seu coração, a ponto dele não mais importar com a sua vida e derramar o sangue por Cristo. Mais uma pergunta para nós: será que eu estou disposto a me sacrificar por Cristo, a me sacrificar pela minha família, a me sacrificar por aquilo que eu acredito como valor e princípio da minha existência aqui na terra? São essas perguntas que nós devemos fazer para nós nesta novena de São Bento. E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, pedindo a intercessão de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, São Bento, que nós possamos fazer esse exercício de Zaqueu, que subiu na árvore para encontrar com Jesus. Subiu com os seus pecados, mas desceu sendo ali sinal de conversão, sinal de encontro com Cristo. Que nós também possamos descer da nossa prepotência, descer do nosso orgulho, da nossa vaidade, para que a salvação entre no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.